Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje é mais um dia para você ampliar os seus conhecimentos aqui no mundo dos quizzes. Já estamos em nosso 7º quiz de conhecimentos gerais e trazemos mais 15 perguntas que são verdadeiros desafios para o cérebro, para que você possa aprender se divertindo. Todas as perguntas terão respostas explicadas, assim aqueles assuntos que você não souber, hoje você irá aprender. Sabia que apenas 1% dos que tentam consegue acertar todas essas questões? Será que você é um deles? Isso eu não sei, mas eu sei que 100% sai daqui desse quiz sabendo muito mais. Só não esquece de clicar no botão do joinha para que mais pessoas possam entrar no nosso time da busca pelo conhecimento. Então vamos lá? Segue aí a primeira pergunta de hoje. Pergunta número 1. Com relação às partes de um rio, o que é o ponto de junção entre dois fluxos d'água para formar um novo rio? A. Meandro. B. Confluência. C. Afluente. D. Foz. A resposta correta é a letra B. Meandro é o caminho tortuoso de um curso d'água. Afluente é o curso da água que deságua em um rio principal ou em um lago. São os afluentes que alimentam o rio principal. Foz é o local onde uma corrente de água como um rio deságua e, portanto, confluência é o ponto de junção entre dois fluxos d'água para formar um novo rio. Pergunta número 2. Qual desses movimentos artísticos fazem parte da arte contemporânea? A. Hiperrealismo. B. Cubismo. C. Expressionismo. D. Surrealismo. A resposta correta é a letra A. Hiperrealismo é um gênero de pintura e escultura que tem um efeito semelhante ao da fotografia de alta resolução. O hiperrealismo é uma evolução do fotorrealismo, e o termo foi usado para designar o movimento artístico que nasceu nos Estados Unidos e na Europa em torno de 1968. Os outros três são movimentos da arte moderna. Pergunta número 3. Dona Benta, Tia Anastácia, Narizinho, Emília e Cuca são personagens de qual importante obra de Monteiro Lobato? A. A Arca de Noé. B. Uma Ideia Toda Azul. C. O Menino Maluquinho. D. Sítio do Pica-Pau Amarelo. A resposta correta é a letra D. Todos esses personagens citados são integrantes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma série de 23 volumes de literatura infantil escrita pelo autor brasileiro Monteiro Lobato. A obra tem atravessado gerações e geralmente representa a literatura infantil do Brasil. Pergunta número 4. Qual a tradução de golfinho em espanhol? A. Luciérnaga. B. Mono. C. Delfim. D. Calamar. A resposta correta é a letra C. A tradução em espanhol para golfinho é delfim. A tradução para os outros animais que haviam nessa questão são: luciérnaga é vagalume, mono é macaco e calamar é lula. Pergunta número 5. Considerando as figuras geométricas, quantos lados possui um polígono denominado de tridecágono? A. 23. B. 30. C. 3. D. 13. A resposta correta é a letra D. Uma figura geométrica composta por segmentos de retas, onde o ponto inicial coincide com o final, é chamado de polígono. O polígono chamado de tridecágono é um polígono de 13 lados. Como exemplo, outro polígono muito conhecido é o triângulo, que possui 3 lados. Pergunta número 6. Um prato tradicional da culinária francesa é o escargot. Essa receita da alta gastronomia é feita de quê? A. Lesmas. B. Caracóis. C. Ostras. D. Ameijoas. A resposta correta é a letra B. Escargot é um prato que consiste em caracóis terrestres comestíveis cozidos.
São frequentemente servidos como aperitivos e consumidos pelos franceses, bem como bastante apreciado na Alemanha, Grã-Bretanha, Itália, Portugal e Espanha. Pergunta número 7. Qual a criatura mais venenosa do planeta? A. Água-viva caixa australiana. B. Polvo de anéis azuis. C. Peixe-pedra. D. Mamba negra. A resposta correta é a letra A. Apesar de todas as 4 criaturas apresentadas serem muito venenosas e altamente perigosas, a água-viva caixa australiana é simplesmente a criatura mais venenosa do mundo. A estimativa é que essa água-viva seja responsável por pelo menos 100 mortes anuais. Pergunta número 8. A Guerra Fria foi um conflito político e ideológico entre duas grandes potências. O conflito foi entre quais países? A. União Soviética e Alemanha. B. China e Japão. C. Estados Unidos e União Soviética. D. Estados Unidos e China. A resposta correta é a letra C. A Guerra Fria é o nome que damos ao conflito político e ideológico que se estendeu do final da década de 1940 até o ano de 1991. Esse acontecimento teve como protagonistas os Estados Unidos e a União Soviética, países que representavam duas ideologias distintas que eram o capitalismo e o socialismo, respectivamente. Pergunta número 9. Qual desses elementos químicos não é da classe dos gases nobres? A. Neônio. B. Arsênio. C. Criptônio. D. Radônio. A resposta correta é a letra B. Os gases nobres são todos os elementos químicos da família 8A da tabela periódica. Os gases nobres receberam essa denominação por 2 motivos. São inertes e são gases monatômicos na CNTP. Os gases nobres são os seguintes: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio e organezônio. E, portanto, o arsênio não é um gás nobre. Pergunta número 10. Em qual dessas palavras temos o encontro vocálico ditongo? A. Balaústre. B. Tesouro. C. Maresia. D. Miudeza. A resposta correta é a letra B. Um ditongo ocorre quando há um encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba, originando uma sequência de sons vocálicos, os encontros vocálicos. Nessa questão, nas palavras balaústre, maresia e miudeza, temos um encontro vocálico hiato. Na palavra tesouro, temos um encontro vocálico ditongo, representado pelas letras OU. Pergunta número 11. Após o processo da fotossíntese realizado pelas plantas, o que é liberado no ar? A. Monóxido de carbono. B. Gás carbônico. C. Enxofre. D. Oxigênio. A resposta correta é a letra D. Durante a fotossíntese ocorre uma série de reações químicas que transformam, através da energia solar, substâncias inorgânicas, como a água e o gás carbônico, em orgânicas, como a glicose, produzindo o alimento necessário para a sobrevivência da planta. Outro produto importante da fotossíntese é o oxigênio, que é liberado no ar. Pergunta número 12. Um investidor deseja fazer uma aplicação, mas não em renda variável. Qual dessas alternativas seria uma opção para ele? A. Fundos imobiliários. B. Títulos públicos. C. Mercado de ações. D. Criptomoedas. Resposta correta é a letra B. Os títulos públicos são ativos de renda fixa que possuem a finalidade de captar recursos para o financiamento da dívida pública e financiar atividades do governo federal, como a educação, a saúde e a infraestrutura. Esses títulos podem ser adquiridos via uma corretora no Tesouro Direto. São vários tipos de títulos que podem ser atrelados à Selic, ao IPCA ou terem taxas fixadas.
E se você gosta desse assunto de conhecimentos gerais em finanças pessoais, recomendo que vocês cliquem nesse card e assistam o nosso vídeo chamado Quer Ficar Rico? Onde a gente traz 10 perguntas que você precisa saber caso você deseje atingir a sua prosperidade financeira. Pergunta número 13. Bico de papagaio, sapatinhos de senhora e trombeta dos anjos são tipos de quê? A. Itens de vestuário. B. Ferramentas. C. Instrumentos musicais. D. Flores. Resposta correta é a letra D. Bico de papagaio, sapatinhos de senhora ou sapatinhos de Nossa Senhora e trombeta dos anjos são algumas espécies de flores. Pergunta número 14. Qual desses animais não é um artrópode? A. Abelhas. B. Lagostas. C. Ácaros. D. Caramujos. A resposta correta é a letra D. Os artrópodes compreendem um filo muito diversificado. Eles são caracterizados pelo corpo segmentado e presença de exoesqueleto de quitina. Os principais artrópodes são os insetos, aracnídeos, miriápodes e os crustáceos. Portanto, abelhas, ácaros e lagostas são artrópodes. Já o caramujo é um molusco. Pergunta número 15. Tiradentes foi um dos principais líderes de qual importante acontecimento da história brasileira? A. Conjuração Carioca. B. Guerra de Canudos. C. Inconfidência Mineira. D. Cabanada. Resposta correta é a letra C. Tiradentes era o apelido atribuído a Joaquim José da Silva Xavier, que ficou famoso por ser um dos líderes da Inconfidência Mineira e por ter sido o único entre os inconfidentes a receber a pena capital, isto é, a pena de morte pela forca. Infelizmente já acabou, pessoal. Diga aí pra gente nos comentários se você gostou, quantas acertou e de onde que você está falando. Já assistiu nossos outros 6 quizzes de conhecimentos gerais e está testando a sua mente aprendendo aqui com a gente? Então, para que você continue esse aprendizado, é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Pedimos também que você compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos que também gostam desses testes de conhecimento. Já vamos ficando por aqui. Deixo na tela 2 recomendações de vídeos para vocês assistirem na sequência. Um grande abraço para todos vocês e tchau!